Chegou cedo, hein? Fala, gente. Boa noite. Tudo bem? Dá só mais alguns minutinhos para a gente começar a nossa live hoje, falando sobre os impactos de um desenquadramento de um MEI. Boa noite, Maxwell. Tudo bem, cara? Espera só mais uns minutinhos aqui para o pessoal começar a entrar. E daí a gente vai falar tudo que vocês precisam saber sobre desenquadramento de um MEI. Os impactos positivos, negativos. Vamos esperar só mais um pouquinho. Dá mais uns 2 minutinhos só e a gente começa. Enquanto isso, ó, parti pro meu cafezinho. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, ó, tá aqui, ó, assim fica melhor. Canal Empreenda e Realize, lá no YouTube, tá? O link tá na minha bio, então só acessar lá, se inscrever, que vai ter bastante coisa bacana para quem quer empreender, para quem tá intraempreendendo, e espero que eu consiga impactar bastante gente com esses vídeos. Vamos dar só mais uns minutinhos aqui e a gente já começa. Eu marquei para 6h30, mas depois eu fiquei pensando. O pessoal que trabalha, né? Até ter o tempo de deslocamento, né? Então até sair de serviço e até chegar em casa demora um bocadinho. Vou falar do meu pessoal, por exemplo. O pessoal saiu daqui 6 horas e 6h30 agora, com certeza não deu tempo de ninguém chegar em casa. Então é isso. E aí, Juan? Tranquilão, irmão? Como é que estão as coisas? Isso aqui é pra você também, irmão. Se liga aí, hein? Gente, eu não vou abrir por enquanto nenhuma participação não, tá? A princípio eu tenho um roteiro aqui que eu já fiz para poder seguir, não me perder. E eu vou seguir, e daqui a pouco vai ter um tempo assim para perguntas, para interação, beleza? Você vai aprender, meu camarada. Você vai aprender sim. Pelo menos sobre desenquadramento, você pode ter certeza que você vai aprender. Você já deve ter feito bastante, né, cara? Um pouco quente aqui, já aumentei a temperatura, abaixei a temperatura aqui para ver se dá uma aliviada. Mas é isso. Essa live não vai ser extensa não. Ela vai ser bem cirúrgica, vamos botar assim. E tenho certeza que mesmo com pouco tempo vai ser um conteúdo bem bacana. Essa live ela vai ficar gravada depois, né? E aí a gente vai postar lá no canal, né? Empreenda e Realize, e vocês vão ter acesso, beleza? Bom, como essa live ela vai ficar gravada, eu vou continuar. Eu vou dar o início, tá bom? Já esperei aí os 5, 6 minutinhos. O pessoal vai entrando aos poucos.
Eu não estou muito habituado a fazer live não, tá, gente? Na verdade, é a segunda live que eu faço em todo o período que eu tenho de rede social. A primeira foi com uma... Ela não está aí ainda, mas provavelmente ela vai entrar. Foi uma semana do empreendedor individual que eu fiz, né? E aí, durante a semana, eu postei vários conteúdos assim, falando sobre MEI. E na sexta-feira eu convidei uma MEI de sucesso para poder trazer as dúvidas que ela tinha e contar um pouquinho da experiência de ser MEI, né? Tá, então é isso. Pessoal, boa noite, tá? Meu nome é Paulo Queiroz. A gente vai conversar um pouco sobre o assunto que é muito importante para quem é MEI, ou então quem quer se tornar um MEI, né? Que é o desenquadramento do MEI. E o objetivo dessa live nada mais é do que explorar os pós, os contras, e para que o MEI, né, tenha um pouquinho mais de informação e tome a decisão mais acertada, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o que de fato é o MEI, né? O MEI foi uma categoria simplificada, né, de empresa para atender a pequenos empreendedores, né? Até porque antes, quando não existia o MEI, o processo era mais burocrático, a palavra fugiu, agora voltou. O processo era mais burocrático, era mais caro, e para você iniciar no empreendedorismo, você tinha que ter um capital já um pouco maior, né? E agora nem tanto. O MEI ele é bem facilitado, a abertura. De vez em quando vocês vão escutar barulho de carro aqui, porque eu estou do lado da rua, né? De uma avenida aqui. Quem conhece o Premier Center sabe disso. E então, voltando no MEI, ele foi criado para facilitar, né, a formalização de pequenos negócios. Mas eu costumo falar, pessoal, que o MEI ele é a porta de entrada para o empreendedorismo, tá? A pessoa física, quando ela abre o MEI, na verdade, ela está buscando uma formalização para a atividade dela, mas ela não tem que pensar em se manter no MEI por conta de estar pagando menos imposto, né? Ele tem que abrir o MEI pensando em crescer e deixar o período como MEI como um período transitório, né? O MEI ele possui benefícios, né? Por exemplo, quem quer abrir uma empresa e vai abrir como MEI, ele não precisa, por exemplo, de autorização de órgãos que fiscalizam a atividade. No caso, prefeitura, vigilância sanitária, ele pode abrir sua empresa sem necessitar dessas licenças. Por quê? Porque toda atividade de MEI são atividades de baixo risco. Então, o MEI, quando foi criado exatamente com essa intenção, de não precisar ter essa licença de órgãos fiscalizadores exatamente por conta da atividade ser de baixo risco. E um dos benefícios, além da não necessidade de regularizar a empresa nesses órgãos, é o pagamento de uma taxa, vamos botar assim, mensal, fixa, vamos botar assim, que substitui o valor do imposto que ele deveria pagar caso fosse uma microempresa. E a gente está falando de valores irrisórios, se comparados, né, ao imposto pago pelas microempresas, empresas de pequeno porte. E aí o tempo vai passando, o MEI ele acaba crescendo, vamos botar assim, né? Crescendo de faturamento, crescendo de quantidade de funcionários, e a partir desse momento existe a real necessidade de desenquadrar, né? Ele não pode se manter como MEI, porque o MEI existe alguns critérios que precisam existir para ele se enquadrar. Por exemplo, a quantidade de funcionário. O MEI ele só pode ter um funcionário. E esse funcionário, inclusive, ele não pode receber acima do piso da categoria. Ou seja, vamos botar assim, eu abri um MEI para comércio, né? E esse MEI contratei um funcionário lá para trabalhar para mim.
Quero pagar R$2.000 a esse funcionário. Eu posso? Não. É necessário pagar, no máximo, o piso da categoria. Não pode ser superior ao piso. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, o piso do comércio está na faixa de 1.500 alguma coisa. Ou seja, não pode ser um salário maior do que isso. Então, tem essa condição, tá? Mais uma coisa que o MEI, ele está limitado, vamos botar assim, é com relação ao faturamento, né? O limite de faturamento do MEI, hoje, tá? O que está vigorando hoje, está na faixa de 81 mil por ano. 81 mil por ano, deixa eu pegar aqui, vai chegar na faixa de 6.750 por mês. E aí você me pergunta, e o MEI, por exemplo, que não ficou o ano todo, o MEI ele abriu, por exemplo, no mês 7, mês de julho. Continua o valor de 81 mil por ano de faturamento? Não, continua, tá? Esse valor ele acaba sendo proporcional. E aí a gente vai calcular o valor proporcional, a gente vai ter que pegar os 6.750 e multiplicar pela quantidade de meses que o MEI existiu naquele ano. Nesse caso, nesse exemplo, 6 meses. E aí o limite daquele ano para aquele mês, reduziu para 47.250. Ou seja, se ele ultrapassar esses 47.250, ele no ano seguinte ele não poderia ser mais MEI. E dependendo do quanto ele fosse ultrapassar aquele limite, se ultrapassar mais que 20% do valor, que é o máximo de 47 mil, ele ainda teria que ser microempresa naquele ano. Ou seja, o imposto que ele pagou como MEI, ele deveria ter pago como microempresa, porque ele não poderia ser MEI. O MEI, para ele deveria se manter no teto de 47.250. Se ele ultrapassou esse teto mais do que 20%, a opção por ser MEI aquele ano foi uma opção equivocada. E daí o que a Receita Federal ela faz? Ela pede para que o MEI calcule o imposto desde a data da abertura, que seria julho, né? Considerando um percentual de Simples Nacional. Então, algumas pessoas não sabem, mas quando se desenquadra um MEI por excesso de faturamento, existe duas possibilidades de se tratar esse desenquadramento, mas vai depender do quanto ultrapassou de limite, né? Se ocorreu uma ultrapassagem de 20% só, o que vai acontecer? O MEI continua pagando as taxas mensais e o que for de excesso vai ser tributado à alíquota da microempresa, né? É muito caro essa alíquota de microempresa? Pessoal, pior que não, sabe? O imposto no Brasil é caro, né? Então, assim, eu tô falando pior que não se comparado ao que as outras empresas pagam, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu trouxe pra gente aqui. Tá aqui. O MEI ultrapassou o limite e tal, aí precisou pagar o imposto como microempresa. Deixou de pagar aquela taxa mensal e vai calcular o imposto sobre o faturamento. Beleza. Quanto que esse MEI ele vai pagar de imposto? Informação importante, né? Então, assim, ele vai pagar, se ele for um comércio, ele vai começar pagando 4% sobre o faturamento. E aí eu tenho um detalhe, tá? Aqui no estado do Rio, esse percentual ele cai um pouco mais ainda. Cai para 3,34% sobre o faturamento, mesmo sendo Simples Nacional. Por quê? Porque no estado do Rio, o governo ele concede um benefício que é uma redução de base de cálculo de ICMS de 44%.
E se a gente fizer as contas, o percentual final, o percentual que a gente chama de percentual efetivo de pagamento do imposto, cai de 4% para 3,34%. É preciso saber que existe essa redução, né? E é preciso calcular o imposto corretamente. Porque tem gente que não se liga nisso e acaba pagando 4% de imposto. Mas não é assim que funciona. Não aqui, pelo menos. Vamos lá, e se esse MEI não fosse comércio? Porque a gente está falando de percentual sobre para o MEI que é comerciante, né? Se esse MEI ele for serviço, ele vai deixar de pagar a taxa mensal, e quanto que ele pagaria de imposto se ele fosse um prestador de serviço? Bom, quando ele transforma em microempresa, ele vai cair na primeira faixa do Simples Nacional, que é até 180 mil no ano, e ele vai pagar 6% de faturamento. Ou seja, ó, barulho aí dessa vez é ambulância, não sei se vocês escutaram aí não. Então, para o serviço, na primeira faixa do Simples Nacional, ele vai pagar 6% sobre o faturamento. Tem alguma redução? Não, nesse caso não, serviço não, tá? E se ele for uma indústria, né? Quanto que ele pagaria de imposto? Bom, um pouquinho mais caro que o comércio. Por quê? Porque entra o IPI, né? E aí ele pagaria 4,5% sobre o faturamento. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do Simples Nacional e o porquê dessa diferença de faturamento, tá? Porque é dessa diferença de alíquota, vamos botar assim. Comércio 4, serviço 6 e indústria 4,5%. Beleza, vamos lá. Pessoal, o Simples Nacional, que é o imposto que se paga para microempresa, empresa de pequeno porte, ele é uma junção, vamos botar assim, né? De alguns impostos. Impostos federais, municipais e estaduais. Que impostos são esses? O PIS, imposto federal, vou botar na parte federal. É o PIS, o COFINS, imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. Beleza? Ou seja, só aí já são 5 impostos, tá? Mas qual? A gente tem o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é municipal. Ou seja, são 7 impostos. Faltou o IPI, que é federal também. Então são 6 federais, 7 com o imposto de ICMS e ISS. Então vamos lá. Repetindo, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, contribuição previdenciária patronal e IPI, federal. Depois tem o ICMS e ISS, ICMS estadual e ISS municipal. E por que da diferença de imposto entre o comércio, serviço e indústria? Quem é comércio não vai pagar o imposto sobre serviço, ok? Então, da alíquota cheia, eu retiro o serviço. E aí a alíquota fica com relação a isso aqui, fica a soma desses 6 impostos. Quando é serviço, eu vou tirar o ICMS e vou deixar o ISS. Então, soma o imposto federal, tirando o IPI, porque nem o comércio nem o serviço paga IPI, o IPI é da indústria. Então, soma-se a alíquota desses impostos mais o ISS para o serviço, né? A indústria vai pagar o IPI, correto? Porque o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e a indústria é contribuinte desse imposto. Então, paga o IPI mais os impostos federais, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, mais o ICMS. O ISS ela não é devido para ela. Então, a diferença entre o comércio e a indústria está no IPI. E o IPI é exatamente esse 0,5% que é somado aos 4% do comércio. Beleza? Então, basicamente, é assim que fica distribuído, vamos botar assim, os impostos, né, as alíquotas, dentro dos anexos do Simples Nacional. Tem algumas categorias, vamos botar assim, gente. Por exemplo, o MEI, que é um restaurante, vamos botar assim. Eu abri um MEI, sou um restaurante, beleza. Além da redução de base de cálculo do ICMS, que o comércio tem, esse MEI, ele vende algumas mercadorias que são produtos monofásicos, ou seja,
desculpa, ou seja, que são tributados apenas na indústria, né? Tributados apenas uma vez, por isso monofásicos, e a substituição tributária, que é recolhida também pela indústria, o imposto. Ou seja, o comerciante varejista, e aí a gente inclui o restaurante nessa categoria, ele não paga esses dois impostos. Na verdade, 3. PIS, COFINS, que são dos produtos monofásicos, e ICMS da substituição tributária. Então, se a gente for levar para apuração essa informação, o que vai acontecer? Por exemplo, o restaurante foi lá e vendeu Coca-Cola, cigarro, são produtos de substituição tributária, monofásico, tem produto de perfumaria também no engodo, tem mais opção de produto aqui, autopeças, refrigerante, água, e vai embora. O que eu preciso fazer para poder pagar ainda, reduzir ainda mais minha carga tributária? Eu preciso saber quanto que foi vendido de cada imposto que tem esse tipo de benefício, ou seja, esse tipo de tributação, que é produto monofásico e substituição. O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Separar o valor da venda de cada item. Em cima desses produtos, tá? O imposto vai ser ainda menor. Ou seja, sabe aqueles 4% do comércio que cai para 3,34%? Ou seja, vai ser ainda menor. Então, é preciso saber jogar o jogo. Se no final o lucro que você coloca no seu bolso, empreendedor, vamos botar assim, for menor do que o imposto que você pagou para o governo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O governo ele não vai ganhar mais do que você. Então é preciso analisar e saber o que está errando, onde está errando. Isso é fácil, tá? E aí a gente chama isso de análise tributária. Mas um benefício que o MEI não tem, a microempresa sim. Mas vamos lá, falando ainda sobre a questão do desenquadramento, né? Existem alguns motivos para desenquadramento, né? O faturamento, quando ele excede ao limite permitido para o MEI, a quantidade de funcionários, o MEI só pode ter um, a atividade, tem atividades que não são permitidas para o MEI, então se você quiser incluir aquela atividade no seu CNPJ, você vai ser desenquadrado, tá? E a natureza jurídica, entre outras, vamos botar assim, mas a natureza jurídica é muito importante. O que é a natureza jurídica? A natureza jurídica é quando existe uma distinção, existe uma distinção entre o CPF e o CNPJ. Vamos botar assim. O MEI, ele não possui personalidade jurídica, tá? O MEI, ele é um empresário, é um contribuinte individual. Então, ele não tem essa personalidade jurídica. O que significa isso? Significa que a dívida que ele contrair no CNPJ da empresa dele vai refletir no CPF, tá? E a dívida que o CPF contrair na pessoa física vai respingar lá no CNPJ. Ou seja, não existe essa distinção, tá? Ao contrário de uma empresa que possui personalidade jurídica, que a gente chama de empresa de responsabilidade limitada. Tô suando. Quem diga? Essa empresa de responsabilidade limitada, ela possui distinção patrimonial. O que é isso? Significa que os bens patrimoniais e as responsabilidades entre CNPJ e CPF, elas não se misturam, tá? A responsabilidade de uma empresa limitada está limitado, o nome já vem daí, limitado, tá? Ao capital que aquele sócio investiu na empresa. Ou seja,
Se o sócio abrir uma empresa com 10 mil, a responsabilidade por honrar compromisso e pagamentos de dívidas está limitado aos 10 mil investido pelo sócio, tá bom? Então, esse é o motivo, esses são alguns motivos que eu falei de desenquadramento, né? E o final, a natureza jurídica. Quando o MEI ele quer mudar a natureza jurídica dele, transformar numa responsabilidade limitada, ele não pode ser mais MEI. Ele precisa mudar para microempresa. E por isso que a natureza jurídica é um motivo do desenquadramento, tá? É muito caro mudar, transformar um MEI numa empresa de responsabilidade limitada? Olha, vamos falar de taxas, vamos botar assim. O custo para essa transformação hoje, no estado do Rio, tá? Está em R$ 741. E aí a gente consegue transformar o MEI numa empresa de responsabilidade limitada. Automaticamente a gente está deixando de ser MEI e virando uma microempresa. Beleza? Porque não dá para ser limitado a ser no MEI. Ah, eu consigo deixar de ser MEI me mantendo como empresário individual? Sim. O custo é o mesmo, R$ 741? Não. Tá, o custo hoje de uma alteração está em 293. Nossa, é uma diferença boa, concordo. Mas ao mesmo tempo, gente, olha a segurança jurídica que uma empresa de responsabilidade limitada tem e que o contribuinte individual, o empresário individual, ele não tem, né? Então, só em conquistar essa segurança, eu acho que já vale o custo. E a gente está falando de custo com taxa de registro do contrato na junta comercial, tá? Existem alguns outros custos de regularização de um MEI, por exemplo, em microempresa. Que tipo de custo é esse? Além do custo do contador, eu não cobro, tá? Aqui eu não cobro essa transformação, mas tem assessoria contábil aí que cobra. Eu não cobro desde que assine o contrato de assessoria contábil com a gente, tá? Mas serviços avulsos assim, de empresa que quer transformar, mas não vai ficar aqui com a gente, vai para outro lugar, aí eu cobro, tá bom? Continuar aqui, com o custo com a regularização da empresa. O MEI, a partir do momento que ele deixa de ser MEI, passa a ser microempresa, ele está obrigado ao pagamento da taxa de alvará. O que é alvará? É uma taxa de funcionamento da empresa perante a prefeitura, tá bom? E aí essa taxa é anual. E essa taxa, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para a região de Cabo Frio. Essa taxa aqui em Cabo Frio, tá? Ela possui desconto de 50%, tá? No primeiro ano da transformação, né? Ou da abertura da empresa, caso essa empresa já abra como microempresa. E no ano seguinte, tá isento. É diferente de outras prefeituras, tá? De Arraial é diferente, São Pedro, Búzios, Iguaba, Araruama, tudo tem pagamento de alvará. Beleza? Anual. Mais alguma outra taxa? Sim. Dependendo da atividade da empresa, por exemplo, é necessário pagar a taxa da vigilância sanitária. Essa taxa da vigilância sanitária é uma taxa que é devida para empresas que possuem atividade, por exemplo, né, de restaurante, de supermercado, que tem no objeto social lá a venda de alimentos, tudo quando estiver relacionado à alimentação, beleza? Ou à saúde também, beleza? Então, vamos lá. Quanto que mais ou menos fica o valor de uma taxa de vigilância sanitária? Olha, não dá para mensurar, porque depende da atividade, depende do local onde essa empresa está estabelecida, depende do tamanho da empresa, depende de uma série de coisas. Então não dá para mensurar não, tá? E aí precisa pagar essa taxa. O que vem junto com o pagamento dessa taxa? Gente, uma série de documentos. O MEI está dispensado, né,
desse certificado, desses documentos. Né? Ele não tem que pagar o alvará, ele não tem que precisar se regularizar quanto ao alvará, quanto à vigilância sanitária, mas a partir do momento que ele vira para a microempresa, essa obrigação recai sobre ele. Tá? Tem um pouco mais de burocracia. Então vamos lá, então é uma série de documentos. No caso de uma empresa, um restaurante, por exemplo, tem que ter um manual de boas práticas com procedimento operacional padrão, tem licença do Corpo de Bombeiros, tem certificado de detetização, certificado de limpeza dos reservatórios, laudo de potabilidade da água. Se o Juan tiver ele deve saber de cor isso aí. Enfim, tem um monte de documentos que vai gerar um custo a mais, tá, para o empresário, porque nada disso aí é gratuito. Beleza? O que mais? Tem a taxa de licenciamento simplificado do Corpo de Bombeiros. Isso quando cai no licenciamento simplificado, que é aquele que se faz pela internet. Mas quando cai no processo administrativo, aí, pessoal, não sei nem se vale a pena transformar essa empresa, não. Porque o processo administrativo, dependendo da atividade, a gente está falando aí de algo em torno de R$8.000. Ah, você sabe, né, Juan? Então vamos lá. E qual seria, Paulo, o processo, né? Qual seria o procedimento que precisaria ser realizado para o desenquadramento do MEI? Bom, o primeiro passo, tá? Eu nem pediria ainda, gente, o desenquadramento logo de imediato, não. Por quê? Eu vou falar um motivo. Dependendo da atividade desse MEI e dependendo do lugar onde essa empresa já está estabelecida ou será estabelecida, no caso de uma alteração de endereço, pode ser que a prefeitura, tá, ela não permita a abertura da empresa naquele local. Vou explicar o motivo. Toda cidade possui o seu plano diretor, tá? O que é o plano diretor? O plano diretor nada mais é do que são regras, tá? Do que pode ser construído, de como deve ser construído, de onde pode ser estabelecida uma empresa. Por exemplo, aqui em Cabo Frio não é permitido abrir uma casa de show numa área residencial. É disso que eu estou falando, tá? Então, e como que a gente sabe, então, se a prefeitura vai liberar ou não a transformação do MEI para a microempresa, ou vai liberar a abertura de uma nova empresa em determinado local, se existe esse plano diretor? Bom, existe uma ferramenta, né? E aí a gente pode fazer isso até pela internet, que é da própria Juscerja, né? Através do site da Regim, que é um pedido de viabilidade. O que é isso? Nada mais é do que uma consulta prévia, né? Que a gente faz junto aos órgãos que são fiscalizadores daquela atividade, tá? Para saber se aquela atividade pode ser exercida em determinado endereço. E aí, dependendo da resposta desses órgãos fiscalizadores, a gente pode seguir ou não com o processo de abertura ou de transformação. Então, antes do desenquadramento que será feito lá no portal do microempreendedor individual, do Gov, a gente precisa fazer essa viabilidade. Sugiro assim, sabe, não deixa de fazer a viabilidade antes de transformar o MEI, não. Então vamos lá, a gente vai lá, faz a viabilidade de transformação do MEI, ok, posso estabelecer aquela empresa naquele local? E vocês me perguntam, Paulo, a minha empresa já existe lá. Como é que eu preciso, por que eu preciso fazer uma consulta à prefeitura para saber se eu posso estabelecer uma empresa lá, como microempresa? Gente, quando a gente abre um MEI, a prefeitura não sabe. Ela não tem acesso, principalmente quando esse MEI não é prestador de serviço, ele é comércio, tá? Então, como que a prefeitura descobre? Quando ela bate na empresa através de uma fiscalização e você apresenta lá o documento do MEI para ele. Então, o que acontece? Quando você abre o MEI, a prefeitura não te autorizou a abrir aquilo ali.
Aí você vai lá, abre, continua funcionando. Se por acaso algum fiscal da prefeitura passar e olhar que existe uma atividade irregular naquele local, ele não vai deixar você funcionando, tá? Ele vai te cobrar que você feche as portas e regularize a situação. Mas se por acaso não houver problema, né, não houver nenhum impedimento, vamos botar assim, e aí ele vai te deixar ali. Mas como que a gente sabe se aquele fiscal já olhou para sua empresa em determinado momento de existência dela e você julgou que você poderia continuar ali? Não tem como saber, além de fazer esse pedido de viabilidade. Pela viabilidade a gente consegue ter essa resposta, né, da prefeitura. E aí faz o pedido de viabilidade, autorizou, beleza. Agora a gente vai fazer o desenquadramento. E aí, desenquadrando, a gente precisa informar o motivo do desenquadramento. Porque dependendo do motivo, gente, a data de... Como é que eu posso falar? A data que passa a vigorar como microempresa vai mudar. Tá? Por exemplo, se você está fazendo um desenquadramento por opção, ou seja, sem impedimento nenhum, só porque você quis desenquadrar, os efeitos desse desenquadramento eles só vão ser a partir do ano seguinte. Se você realizou esse pedido em janeiro, é para aquele ano. Mas se você realizou o pedido de desenquadramento em qualquer outro mês, tirando janeiro, os efeitos desse desenquadramento só vão ficar para o mês seguinte. Para o ano seguinte, né? Já outros motivos, como por exemplo, você quer alterar a natureza jurídica desse MEI. O efeito do desenquadramento, ele passa a vigorar a partir do dia 1º do mês seguinte. Ou seja, a gente está no dia 11 de setembro. Estou fazendo um pedido de desenquadramento do MEI porque eu quero transformar a minha empresa numa limitada. O efeito desse desenquadramento será 1º de outubro de 2024. Beleza? Então, basicamente é assim que funciona. E aí a gente faz o pedido de desenquadramento, vai escolher se vai ser uma limitada ou se vai se manter como empresário individual. E aí, dependendo da escolha, tem uma relação de documentos que a gente precisa apresentar, né? Informações que serão necessárias para poder dar continuidade ao processo. Feito isso, assinou, registrou na Juscerja, pagou a taxa, tudo bonitinho, o seu MEI está transformado. E aí, a partir desse momento, você precisa pagar o seu imposto, que será calculado sobre o seu faturamento. E aí, lembrando, voltando aos percentuais. Comércio, 4%. Serviço, 6%. Indústria, 4,5%. São as primeiras alíquotas de cada anexo do Simples Nacional. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa aqui. Quem é MEI, né? Muitas vezes não sabe a obrigatoriedade que se tem. E aí a gente vai falar um pouquinho, uma pincelada rápida sobre essas obrigatoriedades. O MEI, gente, muita gente não sabe, mas o MEI, ele é obrigado, por exemplo, a preencher um relatório mensal de receita bruta, né? E reservar e arquivar durante 5 anos. Esse relatório, inclusive, tem disponível no próprio site do MEI, lá do Gov, e é uma informação que pouquíssimos MEIs sabem. Além de preencher esse relatório, em anexo a esse relatório, e aí eu vou colocar, em anexo a esse relatório, você precisa colocar as notas fiscais de compra de mercadoria, né? As notas fiscais de serviços tomados, e se você emitiu alguma nota fiscal aquele mês,
Se emitiu, por quê? Porque o MEI ele não está obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, né? Ele está obrigado a emitir nota fiscal somente para pessoa jurídica, beleza? A não ser que a pessoa física peça, exija. E ela tem esse direito? Tem, porque está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então o MEI é obrigado a emitir, beleza? Então todas as notas fiscais emitidas de saída de faturamento também deverão ser anexadas a esse relatório de receita bruta, tá bom? É uma obrigatoriedade que raramente o MEI sabe, que precisa se fazer, né? E é inclusive passível, tá, de fiscalização e multa. Então, quem é MEI não deixa de fazer isso não, beleza? Vamos lá, outra coisa aqui que precisa ser dito sobre o MEI. Vamos falar sobre o custo que esse MEI tem hoje com o funcionário e o quanto que ele teria, né, se ele fosse uma microempresa, tá? Eu sou MEI, vou contratar um funcionário, qual é o custo que eu vou ter com esse funcionário sendo MEI, beleza? O custo é o seguinte: a cada R$1.000, pessoal, de salário, você precisa aplicar um custo de 1,37, ou seja, a cada R$1.000 de salário, você vai ter um custo mensal com esse funcionário de R$1.370. Que custo é esse? É o custo com direito trabalhista, né? Que é férias, 13º, 1/3 de férias, FGTS e 3%. Não. E 3% de INSS, que é a contribuição previdenciária patronal, tá? Você está falando do relatório mensal de receita. Quem nunca fez, eu sugiro que faça, tá? É possível fazer retroativo desde que você tenha as informações para isso. É difícil a gente ficar guardando nota fiscal. Mas se não tem essas informações, sugiro que coloque uma data de corte, né? Que seria hoje. Então, a partir de agora, faça, tá? E aí espere passar 5 anos para poder você não ter problema. Mas sugiro que faça assim, beleza? Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o custo mensal de um funcionário para o MEI, por incrível que pareça, gente, ele é maior do que um custo para um funcionário de uma microempresa, tá? Ou seja, traduzindo em números aqui, a cada R$1.000 para o funcionário de uma microempresa, o custo dele de salário e direitos trabalhistas é de 1.330, quando no MEI é de 1.370. Beleza? Ou seja, o custo para o MEI é maior. Tem essa diferença. É pouca? É, mas tem que botar na ponta do lápis. Beleza? Se vale a pena ou se não vale. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relacionada ao funcionário. Não. Então vamos lá. Impactos. Tem obrigatoriedade que começar como MEI, eu já posso abrir a micro. Já pode abrir a micro. Na verdade, como eu falei, é o seguinte, o MEI, ele é a porta de entrada para o empreendedorismo, certo? Então, assim, se você quer começar um negócio do zero, você abre o MEI, mas fica o tempo somente necessário para mudar para microempresa. Não fica se mantendo no MEI, não. Por quê, gente? Porque o MEI e CPF se misturam. Então, qualquer problema que você tiver no MEI, o seu CPF está em risco. O seu patrimônio da sua pessoa física está em risco. Então, não se mantém no MEI por muito tempo, não. O MEI, gente, é a porta de entrada para o empreendedorismo. Ou seja, se você já tem clientes, se você já tem fluxo de caixa, se você já tem estrutura, vamos botar assim, para se tornar uma microempresa, faça, e principalmente, não é só fazer não, tem que ser uma microempresa, e aí sugestão minha,
com responsabilidade limitada, beleza? Não transforma numa microempresa e se mantém como empresário individual não, porque não é legal, tá? Então vamos lá. Sobre os impactos positivos. Por que o MEI precisa se transformar numa microempresa? Ou seja, o que vai me trazer de bom com isso? E a gente tem, quando a gente deixa de ser MEI, passa a ser uma microempresa, gente, a gente consegue alterar a razão social, que é o nome da empresa. Aí sai o seu nome, né? E muitas vezes o CPF da pessoa, e entra a razão social, ou seja, o nome da empresa e no finalzinho, de preferência limitada. Só em alterar o nome, você já te traz um pouco mais de credibilidade no mercado, vamos botar assim, para clientes, para fornecedores, já te traz um pouco mais de credibilidade. E aí, qual o motivo? O motivo é o seguinte: imagina uma limitada com capital investido e a responsabilidade limitada àquele capital. Ou seja, existe um dinheiro que foi colocado numa sociedade, certo? E que está lá em garantia para pagamento de fornecedores, de problemas que aquela empresa venha a ter, tá? E aí, por exemplo, um seguro de vida, né? Por que o MEI aqui ele não tem tanta credibilidade? Porque o MEI ele não tem essa limitação de responsabilidade do capital, o patrimônio se mistura, mas você já pensou se aquela pessoa física não tem um centavo no bolso? Então você prefere ter a ciência de que a empresa possui um capital registrado que está ali disponível, caso seja necessário para pagamento de coisas que podem acontecer, problemas que podem acontecer, ou você vai confiar no MEI que você não sabe se tem um centavo no bolso. Por isso que a limitada ela traz um pouco mais de credibilidade para o mercado, para clientes, tá? Principalmente prestadores de serviço. O cliente quer saber, por exemplo, uma prestação de serviço é diferente de um produto. O produto, quando você compra um produto defeituoso, é muito fácil você, como MEI, trocar. Toma, isso aqui, colocar problema lá na fábrica. Não, toma, o cliente vai sair dali rindo, satisfeito. Mas quando é uma prestação de serviço, onde há prejuízo para o cliente, não existe como contornar a situação. Ou, se existir, muito provavelmente está relacionado ao lado financeiro. E aí, quando você vai ver que o cara é MEI, que a empresa é um MEI, é mais complicado. Porque você não sabe se você vai ter, se aquele MEI vai ter algo a oferecer para você. Diferente de uma empresa limitada que tem um capital lá disponível para isso. Tá bom? Então vamos continuar assim. Então traz, né, com essa relação a essa mudança, traz essa credibilidade, traz essa credibilidade, acaba trazendo também acesso a financiamento bancário, né? Um capital de giro lá, caso você precise. Porque, novamente falando, a empresa limitada tem aquele capital lá que serve como garantia. Tá bom? Não existe valor mínimo de capital inicial para se tornar limitada, não, tá? Esse capital ele vai ser meio que acordado e até sugerido, né, entre o empresário e o contador. O contador ele é capaz de mais ou menos analisar quanto que seria o custo para iniciar aquela operação e se manter, e aí vai conversar com o empresário se ele tem essa disponibilidade e tal. Então não existe um valor mínimo e nem máximo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os impactos negativos desse desenquadramento? Querendo ou não, gente, não dá para não falar de imposto. Mas você sabe o que eu falo, pessoal? Eu falo o seguinte: vou ter que pagar imposto. Vai,
Ok. Mas é você que paga um imposto? Deixa eu responder, eu vou entrar nesse mérito aqui e já falo com vocês. É porque pintou uma pergunta bem interessante ali, ó. É obrigatório que se tenha conta corrente empresarial ou pode movimentar os recursos na conta pessoal? Não, primeiro, não é obrigatório o MEI ter conta pessoa jurídica, tá? A personalidade jurídica não existe, por isso que você pode receber os valores vindos de uma prestação de serviço de um MEI ou sei lá, vendas de MEI na sua conta pessoa física. Eu não sugiro que faça isso, tá? Por quê? Porque o dia que você migrar ou se transformar numa microempresa, você já criou o hábito. E quando a gente cria o hábito, né, é difícil a gente largar aquele hábito. Então, se você já se policia desde cedo a ter uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física, onde você não mistura as suas contas pessoais com da empresa, você lá na frente você vai me agradecer por isso. Mas se você manter hoje misturado, faz isso não. Vai criar um hábito ruim e para largar esse hábito é bem complicado. Beleza? Vamos então falar aqui na questão do imposto. O imposto, pessoal, é o seguinte. Como que vocês, ou como que se calcula, né, o preço de venda de um produto? Eu preciso pegar o meu custo, eu preciso pegar minhas despesas fixas, despesas variáveis, e dentro dessas despesas, pessoal, eu tenho que embutir o meu imposto, tá? O imposto que eu vou pagar sobre a venda daquele item tem que estar embutido no meu preço de venda, mais a minha margem de lucro, e aí eu chego no meu preço de venda, preço final, certo? E aí vou lá e vou vender aquele produto. E aí o que o empresário faz? Não quer pagar o imposto. Ele utilizou o valor do imposto para compor o preço de venda, certo? E aí vendeu o item e não quer repassar esse dinheiro para o governo. Aí eu pergunto, o imposto é um problema quando o MEI se transforma em microempresa? Ele é um problema que o empresário criou, porque quem está pagando aquele imposto é o cliente, que está embutido no preço de venda. Então, assim, as pessoas, não quero deixar de ser MEI porque eu vou pagar imposto. Gente, se não sabe brincar, não desce pro play. Tem que aprender a jogar o jogo. É assim que funciona. Não dá para fazer diferente. Se você inclui o preço do imposto no seu preço de venda, você vendeu, paga o imposto. Acabou. Qual a dificuldade nisso? Nenhuma, né? Pois é. Então a gente tem um pagamento do imposto que a meu ver, não é impedimento. Não deveria nem que tá entrando na balança. Vale a pena ou não vale? Para mim, é uma coisa que nem deveria estar entrando, né? Aumento da burocracia. Sim, concordo. O regime tributário mais completo pode resultar em obrigações fiscais e contábeis, inclusive. E daí você vai precisar de um contador. Não dá para viver sem um contador, não. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Qual o valor para ser microempresa? Qual o valor de quê? Responde aí que eu concluo aqui. Vamos lá. Necessidade de adaptar a estrutura. Concordo, tá? Não dá para você ter um controle, por exemplo, de estoque igual. Tudo bem, se você é um MEI e tem um controle de estoque já apurado, ótimo. Você não vai ter necessidade de adaptar, tá bom? Mas se você for MEI e não tem controle de estoque e precisa controlar o seu estoque, aí, gente, tem a real necessidade de se adaptar a essa nova estrutura empresarial. Por quê? Porque se você não fizer isso, seu lucro vai todo embora. E a gente não quer isso.
Beleza? Qual o mais vantajoso? Transformar ou baixar o MEI e abrir uma ME? Vamos lá. Depende. Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. O tempo de constituição de uma empresa, ele conta muito. No mercado, vou botar assim. Uma ambulância passando de novo. Vou dar só um exemplo, tá? Você não consegue um plano de saúde empresarial por uma empresa que acabou de abrir. Não consegue. Entendeu? Então, o tempo de abertura de um CNPJ, ele é valioso. E se você for MEI durante muito tempo e agora resolveu transformar numa microempresa, eu sugiro que faça. Então, depende muito de cada caso. Beleza, amor? É isso, vamos lá. Gente, a gente tem a possibilidade de fazer essa transição um pouco mais suave, né? É só fazer um planejamento antecipado, verificar, colocar na ponta do lápis quais são esses custos, né? Verificar quais são as adaptações e novos recursos que você vai precisar ter. Tipo, você vai precisar emitir nota fiscal. A microempresa é obrigada a emitir nota fiscal. E para isso você vai precisar de um computador, notebook, tanto faz, uma impressora térmica, para se for nota fiscal consumidor eletrônica, né? E um software para emissão de nota e controle de estoque. Tem que ter, não tem para onde correr. Vamos lá. E no caso de uma pessoa ter dois negócios diferentes, ela deve ter um ME, dois ou um meio. Tá, eu não sei se eu entendi, mas o que eu acho que já dá para responder, Daniel, é o seguinte: não dá para ter duas empresas se você é MEI. Você pode ter duas microempresas, duas ME. Mas se você é MEI, você não consegue abrir outro CNPJ e nem participar como sócio de outra empresa. Tá bom? Eu acho que é isso que eu queria perguntar, né? Então vamos lá. Então precisa ter esse planejamento, tá? Antecipado. Precisa atualizar, gente. Não tem para onde correr. Atualizar o cadastro de produtos da sua empresa. E aí precisa ter uma expertise para isso. E aí precisa do contador para isso. Vou explicar o motivo. Só para vocês terem uma ideia, existem produtos que eles são muito semelhantes, tá? Como que a gente determina, pessoal, a tributação de um produto? Vamos explicar dessa forma. A tributação ela é determinada pelo número de NCM daquele item, daquele produto, tá? Tipo, o que é NCM, né? Vamos explicar logo. NCM é um código que classifica o produto diante da tabela TIP, que é a tabela de imposto sobre produtos industrializados. E o NCM significa nomenclatura comum no Mercosul. É um código, tá, que identifica aquele item ou aquele grupo comum em todos os países do Mercosul. Beleza? Já te respondo, Daniel, deixa eu só concluir aqui. E aí, esse código, quando um produto ele é criado, vamos botar assim, fui lá e criei. Esse aqui nunca existiu e eu bolei lá um item, tá aqui. A partir do momento que ele é criado, ele é tipificado. Ou seja, ele é levado para a tabela TIP e aí ele ganha a tributação de IPI, né? De PIS, COFINS e vai embora. ICMS, vai embora, tá bom? Ele ganha a carga tributária. Beleza. Então, como que eu faço para determinar a carga tributária de um item? Eu vou pegar o NCM, que é o código que identifica ele, e vou lá e vou pesquisar qual é a carga tributária daquele item. Beleza? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, que é um produto muito semelhante e que possui tributações diferentes. Por exemplo, vocês já viram
aquele litro que vende de chá, um chá pronto, né? Só que vem em embalagem fechada, um litro e tal, bonitinho. Se você for pegar o NCM que identifica esse item e trazer a tributação de acordo com esse NCM, você vai ter uma tributação um pouco menor, ok? Tá? Mas se você for pegar o NCM correto dele, se você pegou só pelo nome, se você for pegar pelo o NCM correto dele, que é produtos à base de chá e tal, que não é chá, ele é produtos à base de chá, e aí a gente pode colocar ele como líquido, né? Bebidas à base de chá. Ele vai ter uma tributação de 50% a menos. Ou seja, é um produto muito semelhante, chá, só que para se você fazer o chá, e o outro é o chá pronto, é uma bebida pronta de chá. Os dois são chá, só que um já está pronto para beber. E esse pronto para beber, ele tem uma redução muito maior do que o primeiro. Então, se você colocar o NCM errado, no momento que você for cadastrar esse produto, você está pagando mais imposto. Ou seja, mais uma vez, você precisa saber jogar a regra do jogo. Tá? O governo ele não vai te cobrar imposto que ele não quer receber, não. Ele vai te cobrar imposto que está devido para você pagar. Beleza? Tem um outro produto também, gente, que é mais próximo assim, da nossa realidade, que é o caso do sonho de valsa. Aquele bombom, certo? Errado. Aí é que tá. Se você for classificar o sonho de valsa como bombom, você tá dando mole, tá pagando mais imposto. Você sabe por quê? O sonho de valsa agora é classificado como wafer. Porque mudou a fórmula. E aí você vai pagar menos imposto por causa disso. Vocês estão entendendo? São detalhes? Sim. Por isso que a assessoria contábil ela ajuda. É necessário um tempo de correr. Exatamente. O wafer. É isso. Então a gente precisa entender as regras do jogo para saber jogar o jogo certo. Tá? Então, por isso que eu não considero que a carga tributária é um impeditivo, né, com relação a essa questão de imposto. Mas o sistema ele é totalmente necessário para poder você classificar a mercadoria corretamente, né, e você pagar o imposto que de fato é devido. Agora vamos lá, vamos ver com a sua pergunta. Faço prestação de serviço na internet, mas tenho curso de educação. Qual seria a recomendação? Você pode ter... Eu de cabeça eu não sei, tá, Daniel, se as duas atividades podem ser microempreendedor individual. Se as duas atividades puderem ser microempreendedor individual, você pode ter apenas um MEI, um CNPJ com essas duas atividades. Não precisa ter um CNPJ para cada atividade, não. Tá bom? É isso? Gente, vocês estão gostando? Dá aquele... Como é que se fala? Aqueles coraçãozinhos que vai subindo aquilo lá de cá. Como é que vocês fazem isso? Bora, dá uma moral pra nós aí. Aê, agora sim. Aí um monte, ó. Um monte não, 2, 3, 4. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aê, Juan, cadê o seu coração, Juan? Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Lembrando que esse vídeo, tá? Ele vai ficar gravado no meu canal do YouTube, tá bom? O canal do YouTube Empreenda e Realize. Tá aqui, ó. Aqui, beleza? E o link desse canal tá lá na minha bio, tá bom? É só clicar lá e se inscrever, beleza? Veja a pergunta acima, por favor. Calma aí, Cris. Deixa eu procurar você aqui. Aqui. Eu já te respondi, Cris. É sobre a conta corrente empresarial? Então, é sobre essa, né? Ou é outra? Responde aí. Se for sobre a conta corrente, sobre o MEI ter conta corrente, se é obrigatório ou não, mais uma vez, não é obrigatório, tá? Mas eu sugiro que faça por conta de criar o hábito certo, tá bom?
Cria o hábito certo, separando o que é pessoa física do que é pessoa jurídica, para quando o seu MEI for uma microempresa, você não ter que ter esse trabalho, tá bom? Porque isso é totalmente errado quando você migrar para microempresa, beleza? Você não pode juntar as entidades. A gente tem que separar as entidades contabilmente falando. Tem outra? Deixa eu voltar aqui, Cris, só um minutinho. Pô, Cris, se você puder fazer de novo, eu te agradeço. Pode fazer de novo? Vou ficar de olho aqui e vou responder. Combinado? Faz aí, por favor. Deixa eu ver o que... Vocês têm alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês queiram saber, gente? Sobre o que já foi falado? Eu vou mudar esse horário de live para outro horário. Tentar atrair mais gente, porque esse horário é complicado. O povo saindo do trabalho. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, essa questão da viabilidade, ela é essencial, tá? Tanto para uma transformação de MEI quanto para a abertura da própria microempresa. Para você chegar e querer abrir uma empresa ou transformar um MEI, e o dia que você tiver que fazer essa viabilidade, você precisa, inclusive, tá? Ter algumas informações em mãos para conseguir compor esse pedido e enviar para a prefeitura e para os órgãos competentes. Que é o seguinte, por exemplo, o IPTU do imóvel, tá? Se por acaso o seu MEI ele foi estabelecido dentro de um condomínio residencial, dependendo da atividade, você não vai conseguir transformar em microempresa, não. É uma outra situação, tá vendo? Dependendo da atividade, você pode até manter dentro do condomínio, né, no endereço, mas você vai precisar da concordância do síndico, entendeu? Então, existe alguns empecilhos assim. Então, o ideal mesmo é passar por essa viabilidade por conta de regras, tá? E antes de tomar logo a atitude lá de pedir o desenquadramento. Então, o que mais a gente precisa aí para poder compor esse pedido de viabilidade, além do IPTU, né? A gente precisa saber se a atividade será exercida naquele local, se a atividade, quais serão as atividades, se você vai incluir mais alguma atividade para aquele CNPJ, ou se você vai retirar aquela atividade, qual vai ser a sociedade, qual vai ser o capital, tudo isso. Então, o ideal seria que tivesse já no capital, não, capital em outro momento, mas o ideal seria que já que tivesse todas essas informações em mãos para poder fazer essa solicitação, tá bom? Inclusive o mais importante, aqui a Cris mandou: sou aposentado e tenho MEI comércio, sem funcionário. O DAS que eu pago mensal não me traz nenhum benefício? Pois é. Você já é aposentada, você não vai conseguir acumular benefícios não, infelizmente, tá? Espero que você não seja aposentada por invalidez, porque isso aí vai te trazer um problema sério, tá? Tendo um MEI, abrindo um MEI para trabalhar. Eu espero que não, seja por idade ou por tempo de contribuição, não importa, tá bom? Porque aí você não vai ter conflito com o MEI, tá? Mas se for por invalidez vai dar problema, tá bom? Resumindo, Cris, não tem. O benefício que a gente poderia te trazer seria aposentadoria, você já é aposentada, né? O benefício que ele poderia te trazer, licença maternidade, você já tem um benefício do INSS, ele não vai te conceder outro. Então, não. Você vai estar pagando mais pela obrigatoriedade mesmo, tá bom? E se um dia você precisar de contador, tô aqui, tá bom? Pode contar comigo. Aqui, pessoal, que bom. Por tempo, né, de contribuição, beleza.
aqui a gente tem o hábito de não ser somente uma contabilidade que é cumpridora do que é obrigatório, vamos botar assim, né? Que são as obrigações acessórias e tal. A gente tem um hábito de ajudar o empresário a empreender. Tanto é que eu abri o canal, né? Empreenda e Realize. Então aqui a gente traz bastante, vamos botar assim, bastante suporte, né? Não só da parte contábil, fiscal, mas também da parte de gestão. Claro, caso o empresário queira, né, a nossa ajuda. A gente não vai chegar, mas quando ele vem, com certeza a gente vai. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso ajudá-los. Tá. Uma informação aqui é totalmente útil, tá? E, inclusive é bom falar sobre isso porque, enfim, tá? É recente, né? Pessoal, vocês ficaram sabendo que o STF, ele possibilitou que os órgãos fiscalizadores, e a gente está falando de Estado, Receita Federal, tivesse acesso, tá, à conta corrente das pessoas para poder fiscalizar se ela está pagando os impostos. Seja você pessoa física, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte e vai embora. Ou seja, na minha opinião, é inconstitucional, mas hoje o STF, né, parece que está acima de tudo. Então, fiquem ligados nisso, tá bom? Porque tem muita gente hoje que tá deixando o Pix do lado de fora, tá deixando muita coisa do lado de fora, não tá pagando os impostos que deveriam, tá? E com essa decisão do STF, a coisa tende a apertar, tá? Então, cuidado com isso. Essa decisão foi agora, foi essa semana, foi dia 9, se eu não me engano, e com essa possibilidade, o poder de fiscalização do Estado vai ser muito maior. O Estado que eu falo, governo, né? E aí eu trago uma informação que é desesperadora, tá? Que é o seguinte: a multa pelo não pagamento do imposto pode chegar a 225% do valor do imposto devido. Ou seja, em alguns casos, fecha a porta, tá? E essa fiscalização ela pode retroagir dos últimos 5 anos. Então toma cuidado, beleza? Pessoal, é isso. Como é que foi? Quero a opinião de vocês. Vocês gostaram? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O que eu posso fazer para ajudá-los a partir daqui? Eu tenho uma resposta. Eu vou fazer o seguinte: a minha última postagem relacionada a essa live, quem colocar lá como comentário, eu vou enviar um e-book, tá? Falando sobre tudo que a gente falou nessa live, tá? Quais são os impactos de uma transformação de MEI para microempresa. Vai estar tudo bonitinho, tudo explicadinho lá e vocês vão receber. Fechou? Uma outra coisa, quem precisar do relatório mensal de receita do MEI, só me chamar na DM ou então no meu WhatsApp, que eu acho que está na bio também, que eu envio, tá bom? Eu envio. Qualquer serviço relacionado a MEI, exceto, pessoal, a questão de registrar funcionário, pode contar comigo também, tá? É uma coisa que não cobro. A gente aqui não cobra.
A gente está aqui para ajudar o MEI a empreender. E esse tipo de coisa eu acho que não tem necessidade, tá? Ah, preciso emitir um DAS que está em atraso, não consigo. A gente faz. Ah, preciso ter uma dúvida relacionada ao MEI com relação a tal coisa. A gente explica se tiver ao nosso alcance, beleza? Então é isso, pessoal. Excelente noite aí para vocês, tá? Mais uma vez, esse vídeo ele vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, Empreenda e Realize. Tá na bio, tá bom? Quem quiser acessar, é só clicar lá no link da bio e acessar esse vídeo em qualquer momento, beleza? E é isso. Deixei lá que hoje a seleção vai entrar em campo. Tá quase na hora. Tchau, gente. Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.